Imagina você gostar tanto de alguém que simplesmente se transforma em um kaiju. Não, isso não é uma metáfora. Esse é literalmente o romance mais maluco que eu assisti nessa temporada. E o mais curioso é que, depois de assistir aos primeiros episódios, eu descobri que ele não vive só dessa ideia absurda. Na verdade, ele consegue transformar essa promessa em uma história muito divertida e cheia de personalidade. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o anime da Garota Kaiju. Quando eu li a sinopse pela primeira vez, pensei que seria aquele típico anime que aposta tudo em uma ideia engraçada e depois não sabe o que fazer com ela. Mas felizmente, eu estava completamente enganado. Quanto mais episódios eu assistia, mais eu percebia que esse anime tem muito mais coração do que eu esperava. Ele mistura romance, comédia e um conceito completamente absurdo de uma forma que simplesmente funciona. A protagonista da história é a Kuroi, uma estudante do ensino médio introvertida, conhecida por todos como a garota doidinha da classe. Ela vive isolada, evita conversar com as pessoas e faz de tudo para não chamar atenção. Mas existe um motivo para isso. Sempre que ela sente uma emoção muito forte, seja ansiedade, vergonha, nervosismo ou paixão, seu corpo começa a se transformar em um kaiju. E eu gosto bastante de como essa transformação funciona. Ela quase nunca acontece de uma vez. Primeiro aparecem pequenos detalhes, um braço diferente, alguns chifres, uma cauda, até que, se ela perder totalmente o controle, acontece a transformação completa. O mais engraçado é o jeito que ela encontrou para tentar impedir isso. Sempre que percebe que tá ficando nervosa, ela coloca um heavy metal pra tocar. E começa a pensar em doces. Sim, essa é literalmente a técnica dela para não virar um monstro gigante. É um tipo de humor tão absurdo que funciona perfeitamente. Ela descobriu essa condição anos atrás, quando tentou se declarar para um garoto e acabou começando a se transformar. Desde então, decidiu esconder esse monstro dentro dela e viver longe de qualquer relacionamento. E é justamente aí que entra o Minami. Ele é o garoto mais popular da classe. Normalmente eu esperaria aquele protagonista perfeito e sem personalidade, mas felizmente ele vai além disso. Logo descobrimos que ele já foi uma pessoa completamente diferente. Quando era mais novo, ele era acima do peso e precisou se esforçar bastante para chegar à aparência que tem hoje. O Minami também tenta esconder uma versão antiga de si mesmo. Achei esse paralelo muito interessante. Além disso, ele demonstra iniciativa desde o começo. Em vez de esperar dezenas de episódios, ele simplesmente decide conversar com a Kuroi e a convida para sair logo no primeiro episódio. E é aqui que o anime realmente me conquistou. Durante o encontro, algumas colegas encontram os dois juntos. Como a Kuroi é vista como a garota doidinha, eles chegam até a insinuar que ela estaria perseguindo o Minami. Achei que ele ficaria constrangido ou algo assim, mas não. Ele simplesmente ignora todo mundo e segura a mão dela. Esse pequeno gesto acaba sendo importante porque é exatamente nesse momento que a Kuroi percebe que realmente está apaixonada. O problema é que sentimentos fortes demais fazem ela virar um kaiju e ela simplesmente se transforma completamente. Sinceramente, eu jurava que o anime deixaria essa transformação gigante para o meio da temporada, mas ela acontece logo no primeiro episódio, e foi uma ótima surpresa. Depois disso, o relacionamento dos dois continua evoluindo, eles conversam mais, se aproximam, saem juntos novamente, e toda vez que a Kuroi fica feliz demais, ela corre o risco de destruir tudo ao redor. Existe até uma cena em que ela decide desiste de esconder sua verdadeira forma, mas o Minami acha que ela tá fazendo um cosplay. É uma solução completamente maluca, mas combina tanto com o tom da série que eu simplesmente aceitei. E durante um show de heavy metal, ela foi assistir junto com o Kotaro, ela perde novamente o controle. E é justamente o Minami que consegue acalmá-la. O resultado? Com apenas 4 episódios, os dois já começam oficialmente a namorar. Normalmente um romance não avançaria tão rápido. Foi mais uma ótima surpresa. Agora a pergunta deixou de ser eles vão ficar juntos e passa a ser como eles vão namorar sem que ela se transforme?
como esse namoro vai funcionar se qualquer emoção forte pode transformar a garota em um kaiju. Esse é um conflito muito interessante. Uma das coisas que mais me surpreendeu foi a direção da comédia. Grande parte das piadas funciona por causa do ritmo das cenas. As expressões da Kuroi são ótimas. Muitas das interações com ela são extremamente engraçadas. As transformações sempre aparecem no momento certo. E a direção sabe exatamente quando exagerar para deixar tudo mais engraçado. Outro destaque é a própria Kuroi. Ela não é uma personagem definida apenas pela premissa. Ela é tímida, insegura, extremamente gentil, e você realmente entende por que ela tenta esconder quem é. É muito fácil torcer por ela. O Minami também me surpreendeu. Ele não está ali apenas para ser um interesse romântico. Ele também tem inseguranças, tem medo da solidão e passa boa parte do tempo tentando agradar todo mundo. Isso dá mais profundidade ao personagem e faz com que os dois tenham uma química muito boa. Os personagens secundários também ajudam bastante. A mãe da Kuroi rouba praticamente todas as cenas em que aparece. Ela é extremamente carismática e rende alguns dos momentos mais engraçados do anime. E ainda temos uma garota completamente obcecada por kaiju, que consegue deixar qualquer situação ainda mais caótica. Visualmente, o anime também me agradou bastante. O design da Kuroi é muito bonito, principalmente durante as transformações parciais. Existe um cuidado enorme com os pequenos detalhes. A animação do kaiju pode parecer estranha em alguns momentos, mas acho que isso acaba funcionando justamente porque ela precisa parecer algo totalmente fora daquele mundo. A trilha sonora também merece elogios, especialmente durante as cenas de comédia e nas transformações. E a música da opening combina totalmente com a personalidade da Kuroi. Tudo contribui para deixar o anime ainda mais divertido. Mesmo sendo uma comédia romântica, a história deixa várias perguntas no ar. Uma delas aparece logo no primeiro episódio. Em determinado momento, a mãe da Kuroi segura um ovo rachado e vem a pergunta: será que aquele ovo tem alguma ligação com ela? Ela realmente nasceu daquele ovo? Ou existe alguma explicação maior envolvendo a origem dela? São perguntas que me deixaram muito curioso para continuar acompanhando a série. Eu comecei esse anime esperando apenas uma ideia engraçada, mas encontrei personagens muito carismáticos, uma comédia extremamente competente e um romance que consegue ser fofo, caótico e absurdo ao mesmo tempo. E que não enrola, é claro. É lógico que essa premissa não vai agradar todo mundo, mas justamente por fugir do comum, esse anime está sendo bem divertido de acompanhar. Agora que eles finalmente começaram a namorar, eu quero muito ver como esse relacionamento vai evoluir. Será que a Kuroi vai conseguir controlar suas transformações? Qual é a verdadeira origem? Ela é apenas uma espécie de kaiju que pode assumir forma humana? E até onde essa história pretende chegar? Estou realmente curioso para descobrir. E aí, vocês também estão acompanhando esse anime? O que estão achando até agora? Me contem aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo. E aproveita para assistir também os outros vídeos que eu já trouxe sobre os lançamentos da temporada de julho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.